Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês aquele programa que vocês curtem nos fins de noite, o Giro de Notícias. Aqui a gente sintetiza tudo que aconteceu durante o dia com o Mengão queridão. Vou falar para vocês sobre 2 desfalques sérios que o Flamengo vai ter para esse mês de maio. Também quero falar com vocês a respeito de um problema que está acontecendo dentro do Flamengo agora, com o Rodolfo Landim, com o Marcos Braz, envolvendo o técnico Tite também, tá? Mas olha só, antes de colocar vocês à par de tudo que está acontecendo no Mengão queridão, eu quero pedir para vocês nos ajudarem no prêmio IBEST de jornalismo esportivo. Esse ano a gente voltou a ser indicado a esse prêmio. No ano passado nós ficamos no top 10. E esse ano já começou de novo as votações para a gente poder ir passando de fase. É o seguinte, nação, eu estou colocando o link aqui no comentário fixado e também na descrição para você clicar e votar na gente. Você pode votar 3 vezes no mesmo dia na gente, mas é importante vocês votarem todo santo dia, porque é assim que eles vão contabilizando os votos lá, todo santo dia. Então, a cada dia vocês podem votar 3 vezes na gente. Aí, essa segunda etapa, segunda fase de votação, deve encerrar nessa semana ou na semana que vem. Então, se a gente estiver ali na primeira colocação, como a gente passou todo final de semana, a gente vai para a próxima etapa. Aí demora um tempinho para eu poder voltar a pedir votos para vocês, porque a gente tem que ir passando de etapa por etapa até chegar em novembro, quando, se Deus quiser, a gente vai estar novamente no top 10 para poder concorrer ao prêmio de melhor jornalista esportivo. Então, se você curte o nosso canal, dá essa moralzinha pra gente, clica no link aí, vota pra caraca, vota hoje, vota amanhã, tem que votar todo dia. Um dia que ficar sem votar, a gente cai lá para baixo e aí a gente perde a oportunidade de passar de fase e aí vocês vão me ouvir pedindo votos muito mais vezes. Agora, se a gente passa no final dessa semana, aí eu fico um tempão sem pedir até a próxima etapa acontecer. Valeu? Então vota aí se você acha que a gente merece o reconhecimento de um trabalho feito com muito amor e com muito carinho desde 2016 para você, meu amigo, meu irmão, minha amiga, minha irmã rubro-negra. Tamo juntos, tá? Vota, mas vota com gosto. E pega esse link aí e distribui pra geral. Fala assim, não, eu conheço, eu gosto. Vota nele que vai valer a pena. Tamo juntos? Sempre, né? Beleza. Nação, seguinte, o Flamengo se reapresentou hoje no Ninho do Urubu às 15 horas. E aí o Flamengo fez os exames no Arrascaeta e no Eric Pulgar. Ambos constataram lesão. No Arrascaeta, uma pequena lesão na coxa direita. Essa pequena lesão deve ser o suficiente para afastá-lo de pelo menos os próximos 2 jogos do Flamengo. Contra Amazonas na quarta-feira e Red Bull Bragantino no final de semana. O Arrascaeta vai sendo avaliado à medida que ele for avançando no tratamento, mas dificilmente ele vai enfrentar essas 2 equipes. Há uma pequena expectativa dele poder jogar na terça-feira da próxima semana contra a equipe do Palestino lá em Coquimbo, no Chile, mas as chances são bem pequenas. À medida que a semana for avançando, nós vamos atualizando vocês sobre a situação de Arrascaeta. Para o lugar do Arrascaeta, o que se fala é que o Tite pensa em utilizar o Alan. Calma, o Alan não vai virar meia armador, não. Vou explicar direitinho. O Alan entraria na equipe no lugar do Eric Pulgar, que também deve ficar fora. Aliás, o caso do Eric Pulgar é até um pouco mais grave, pelo que eu apurei, do que o do Arrascaeta, porque a entorse no tornozelo do Eric Pulgar pode deixá-lo fora dos gramados por até 1 mês. O Flamengo já iniciou o tratamento, vocês sabem que eles sempre tentam aquele tratamento conservador primeiro, ver como é que vai evoluindo a lesão, e depois eles tomam uma segunda decisão, caso seja necessário. A gente pode ficar, sim, tem o Eric Pulgar no mês de maio todo. Então o Alan entraria no lugar do Eric Pulgar. Assustei vocês, né? O lugar do Arrascaeta, quem deve voltar à equipe rubro-negra é o maestro Gerson. Então, muito provavelmente, para o jogo contra o Red Bull Bragantino, a se confirmar a ausência do Arrascaeta, nós devemos ter o Rossi, Varela, Fabrício, Léo e Ayrton, Alan, Gerson e Nico, Luiz Araújo, Bruno e Pedro. O Everton Cebolinha está evoluindo muito bem da sua lesão. Voltou essa semana passada agora a treinar com bola. É esperado para que amanhã ele possa começar a fazer aquele aquecimento com os jogadores, o aquecimento com bola, para depois ele ficar 100% liberado para o Tite. E o Tite poder utilizá-lo ou contra o Bragantino ou contra a equipe do Palestino lá no Chile. Vamos torcer para que a gente tenha pelo menos o retorno do Everton Cebolinha,
que nesse ano de 2024 vem sendo muito mais consistente e regular do que o Bruno Henrique. Aliás, comenta para mim aqui, você preferia Bruno Henrique ou Cebolinha nesse exato momento para atuar na ponta direita do Flamengo? Agora, o seguinte, nação. Planejamento do Flamengo esse ano foi horrível, foi ridículo. Escrevi sobre isso na minha coluna no portal O Dia. Falo muito sobre isso nos nossos canais e, pelo que eu apurei, graças a Deus, os conselheiros passaram a dar uma pressionada, uma cobrada na diretoria. E a torcida do Flamengo, hoje, ela prefere esperar para ver o que vai acontecer. Há conselheiros no clube que estão correndo atrás e que estão cobrando os caras. E o Landim está sendo severamente cobrado por conselheiros. Está sendo tão cobrado, nação, que hoje ele mais do que dobrou a segurança no Ninho do Urubu, dos cerca de 4 a 6 seguranças que ficam lá, hoje ele colocou mais 10 para poder ficar lá no Ninho do Urubu. A partir das 15 para 5 da tarde de hoje, foram convocados 5 seguranças para a Gávea, porque há reuniões dos conselhos, também do Conselho de Futebol do Flamengo. Conselho Deliberativo, Conselho Administrativo e o Conselho de Futebol do Flamengo se reúnem sempre às segundas-feiras. Mas o clima está tão pesado, está tão tenso no Flamengo, eu ia falar no Ninho do Urubu, mas não é só no Ninho. O Ninho funciona no futebol do Flamengo, jogadores, de vez em quando Marcos Braz, Bruno Spindel, a Gávea, onde o Rodolfo Landim dá expediente todos os dias, ou a maioria dos dias, a partir das 17 horas, também está com um clima quente. E além dos seguranças que já ficam na Gávea, mais 5 foram convocados para estar lá hoje, tá? Agora, o que está acontecendo internamente? O Marcos Braz veio para uma coletiva e disse que todo o planejamento, que tudo passa por ele, Marcos Braz. Ele veta e ele aprova os planejamentos do time de futebol do Flamengo. Bom, o Tite veio priorizando aqui, priorizando acolá, e finalmente caiu na cabeça dos dirigentes rubro-negros que essa situação de ter priorizado o Carioca foi extremamente prejudicial para a equipe rubro-negra. Tem muita gente falando, esses caras estão em abril, os caras jogaram 3 jogos de Libertadores, 4 do Brasileirão e estão cansados. Gente, são 23 jogos. O Arrascaeta jogou 80% dos jogos do Campeonato Carioca. 66 da Libertadores e 69 do Brasileirão. Olha a disparidade gigantesca aí entre uma competição e outra. Os conselheiros não estão gostando do planejamento e foram cobrar o Landim. O Landim, então, ficou em maus lençóis e foi cobrar do Marcos Braz. E agora estão colocando na conta do Tite. Só que o Braz acha que a gente é bobo. A gente sabe que na coletiva ele falou que tudo passa por ele. Que ele aprova ou não os planejamentos. E a gente viu muito bem ele e o Bruno Spindel dizendo que o Tite recebeu ordens de priorizar sim o Campeonato Carioca. Então, para os conselheiros internamente, o Braz está dando a desculpa que é o Tite que tem carta branca. Mas não foi assim que funcionou, o Landim sabe que não é assim que funcionou, e os conselheiros sabem que não é assim que está funcionando. Então já tem um grupo de conselheiros cobrando o Rodolfo Landim por esse planejamento porco pelo 2º ano consecutivo. O Landim está empurrando no Braz e o Braz está empurrando no Tite. Se a torcida continuar às cegas, se a torcida não fizer absolutamente nada, sabe o que vai acontecer? Vai estourar para o Tite. O Tite tem uma série de problemas. Por exemplo, eu não entraria com o Gerson no lugar do Arrascaeta. Eu entraria com o Matheus Gonçalves nesse jogo contra o Amazonas. Vamos ver do que o moleque é feito de verdade. Eu não entraria com o Luiz Araújo. Sua muito, mas inspira-se muito pouco. Eu entraria com o Lohan. Vamos dar rodagem, quilometragem. Vamos ver se esses moleques são capazes de vestir o manto sagrado, como o Sávio foi, como outros tantos foram. Então o Tite pode morrer sim com as suas convicções. Usar o Vitor Hugo antes de usar o Matheus Gonçalves. E olha só, vou até falar uma parada para vocês. Até nas substituições, me dizem que há recomendações para utilizar primeiro fulano e depois cicrano. O Vitor Hugo é um dos jogadores que a diretoria quer vender agora. Por isso, a maior utilização dele nos jogos do Flamengo. Recomendações lá de cima. Ou seja, o Tite pode fazer o que ele quiser, desde que
Ele pode substituir o Arrascaeta a hora que ele quiser, desde que seja prioritariamente pelo Vitor Hugo, se não for o Gerson. Ele pode entrar com força máxima, desde que o Braz aprove que fulano, ciclano e beltrano possam jogar, porque o cientista do Flamengo não é o Tite. Tá tudo caindo nas costas do Tite. O cientista do Flamengo é o Marcos Braz. É o Marcos Braz que tá forçando a escalação em cima do que a fisiologia tá falando. E tudo depois... Mas o Braz não fez de maldade, dá para deixar bem claro. Ele tá tentando fazer algo diferente do ano passado. Botar para jogar aqueles que estão 100%. Só que nem sempre vai funcionar. Porque se você pensar jogo a jogo, pode calhar de você ter que poupar num jogo que você não podia ter poupado. Então você não pode fazer o planejamento jogo a jogo. Você tem que fazer o planejamento a um prazo maior, a médio prazo. Nessa semana eu vou ter jogo de Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão. Então peraí, nesse aqui de Copa do Brasil que é mais tranquilo, eu vou poupar. Nesses outros dois aqui os caras vão pro abate. Eles estão pensando, o Marcos Braz está pensando jogo a jogo. E aí tá arrebentando. O Tite sempre foi um cara de seguir ordens, por isso chegou à seleção brasileira e foi o único treinador que dirigiu a seleção na história por duas Copas do Mundo consecutivamente, porque ele é fácil de lidar. Ele aceita as ordens. Diferente de mim até. Mas ele aceita muito bem as ordens. Então ele tá fazendo desde que... É por isso que vocês sempre veem o Tite falar o seguinte: eu sei que eu estou treinador do Flamengo. Porque ele não concorda com tudo que acontece lá, mas ele vai levando tudo na maciota. Se mandar ele embora, a multa é altíssima. Ele vai ficar de boa, daqui a pouco ele tá empregado em algum lugar. Aliás, o Tite não é mandado embora, ó, faz tempo, tá? Justamente porque é um bom treinador, mas também porque tem uma multa gigantesca. Então, hoje, há um foco de incêndio, sim, dentro do Flamengo. Há uma crise pequenininha dentro do Flamengo ainda, um jogo de empurra daqui, empurra dali. Se ganhar força nas redes sociais e essa força cair nos conselheiros e eles pressionarem pela saída do Tite, teremos muito em breve o 11º treinador dessa gestão. Agora, se a galera for esperta e cobrar de quem de direito, porque o Marcos Braz pode entender muito de contratação, reconheço, mas de dia a dia, neca de Tibiriba. Se pedirmos para ele se ausentar e deixar a comissão técnica do Tite trabalhar sozinha, como o Jorge Jesus fez, fechava a porta e ele trabalhava com a comissão dele fechadinha, a gente tem chances de dar certo esse ano. Sou a favor da permanência do Tite, mas para isso a gente tem que bater na tecla que o Braz tem que se afastar do planejamento do futebol, senão vai dar muito ruim. Hoje, o Landim tá mais perdido do que cego em tiroteio, e é por isso que eu falo que falta cobrança no Flamengo. Os caras falam cada um uma língua, ninguém entende nada e as coisas ficam voando. Cabe à torcida influenciar os conselheiros para que eles saibam da verdade que está acontecendo lá dentro do ninho do urubu e possam tomar as providências cabíveis. Entenderam como é que está funcionando a coisa lá dentro? Faça a sua parte, seu vizinho é conselheiro, você é conselheiro? Irmão, tá na hora de você tomar uma atitude em prol do Flamengo. Salvo o Flamengo esse ano, pedindo que o Braz deixe a comissão técnica do Tite fazer o planejamento em paz, porque hoje isso não acontece. Nação, essas eram as últimas notícias desta segunda-feira que eu tinha para passar para vocês. Peço para você se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Gabigol já está com a proposta na mão. Depende dele aceitar ou não para permanecer no Flamengo ou não. 3 anos de contrato, é o mesmo salário, com alguns bônus, e para ele chegar lá, ele vai ter que cumprir algumas metas que no ano passado, por exemplo, ele não as cumpriu. Claro, o Flamengo só vai dar validade nessa proposta depois da sentença do efeito suspensivo sair, que deve demorar mais um bocadinho para acontecer. Se o Gabigol aceitar, beleza. Se não, como disse o próprio Rodolfo Landim, ele vai escolher onde ele quer jogar e ele já procura clubes fora do Brasil porque não quer arranhar a idolatria que ele conquistou no Flamengo, indo para um Corinthians ou indo para um Palmeiras. Comenta, curta, compartilha, se inscreva. Não esquece de votar, nação. Tem que votar pra gente passar de fase e eu parar de apurrinhar vocês. Eu amo muito vocês e eu sei que vocês vão votar em mim, na Miriane, no Matheus, nos nossos canais. É um voto só no link que tá aí e a gente tá garantido se você quiser. Tamo juntos, nação. Obrigado por tudo. Uma excelente semana. Eu amo vocês. Saudações rubro-negra. Canto é pra você, Flamengo, Mengo, 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 Mengo.